Agora sim. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, aqui a gente se encontra com a Joana de Ângeles. Agradeço de novo o convite, né? Já estou virando uma espécie de cria da casa também, né? Pelo menos aí umas 2, 3 vezes ao ano a gente está se encontrando, a gente está conversando, a gente está trocando essas reflexões, essas ideias, com a luz, com a orientação da nossa mentora Joana de Ângeles. Também temos na nossa casa Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, 2 grupos de estudos de Joana de Ângeles. Eu faço parte de um grupo que se encontra às sextas-feiras e tem um grupo que se encontra aos sábados. Quer dizer, isso antes da pandemia. Agora, nosso encontro é online. Nosso grupo, que eu participo, né? Ainda continua se encontrando sextas-feiras, 15 em 15 dias. O grupo de sábado eu não tenho muita clareza quando é o dia do encontro deles online. Mas, gente, é interessante, vocês estão começando uma obra que é o Encontro com a Paz e a Saúde. Nosso grupo já teve uma oportunidade de estudar essa obra há alguns anos atrás, e que é bom a gente poder também se reencontrar com esta obra. Encontro com a Paz e a Saúde, nossa, é algo tão atualíssimo, acredito que nunca vai deixar de ser atual, porque que necessidade nós possuímos, né? Que necessidade nós temos de encontrar a paz e a saúde. E olha que nesse nosso período, né, parece que mais ainda, a saúde, porque estamos atravessando ainda, né, a pandemia do Covid, né, do coronavírus. E também a paz, porque estamos numa situação, mais uma, né, de guerra, sendo que esta parece ser mais ameaçadora, né? Não é novidade, nós já estamos há muitos anos em situações de conflitos localizados aqui, lá, acolá. A Terra nunca deixou de ter conflitos, mas esse em particular traz uma ameaça maior, né? Então, olha como que a gente começa, o grupo começa a estudar uma obra que está borbulhante para esse momento. Foi psicografada em 2009, né? Mas psicografada não, editada. Mas, pelo menos a que eu tenho aqui. Mas é muito atual e acredito que vai perdurar essa atualização aí por um bom tempo. Então, essa obra, eu estou sendo convidada com vocês a lermos, a compreender um pouco, a refletir com Joana a introdução da obra. Não é o primeiro capítulo, mas é a introdução da obra. Nós temos um velho hábito de, às vezes, pular, né, as introduções e ir logo para o primeiro capítulo. Então, quanto mais ansioso, mais a gente faz a pulada, né? Mas interessante como a gente precisa começar realmente deste comecinho, que é onde ela dá o panorama geral, né, da obra. Ela traz aqui o objetivo nessa introdução, qual é o objetivo e a razão da construção de uma obra como essa. Eu até já me antecipei, as razões realmente, nós estamos vivendo, né, um momento de grandes perturbações. O conflito está aí, essa questão da agressividade humana jorra de todos os lados, de todos os aspectos, de todos os modos. Mas, antes da gente caminhar um pouquinho com a Joana, seria interessante a gente reconhecer que todos nós temos um encontro marcado, né? Todos nós temos um encontro marcado. E esse encontro marcado é o encontro com a nossa plenitude. Para chegar aí a este grande momento da plenitude, de perceber, de sentir, de vivenciar, de experimentar a plenitude do ser, nós somos um ser que ainda é um desconhecido para nós mesmos.
né? Essa coisa da gente falar, eu me conheço tão bem, né? Que nada. A gente já aprendeu com a Joana que a gente não se conhece. E antes da Joana, a própria doutrina espírita já trazia essa questão. Nós não conhecemos. O que a gente imagina que a gente conhece são algumas características que se mantêm, né, ao longo do percurso de uma jornada, de uma existência, né, que contempla aí as nossas características físicas, genéticas, herdadas, né, da nossa cultura também, os hábitos, os valores, a maneira como vestimos, como falamos, o que alimentamos, como moramos, como nos relacionamos e tudo mais, tem a ver com essa cultura que nos é passada. Então, nós somos herdeiros geneticamente, né, do aspecto biológico, e somos herdeiros de uma carga cultural gigantesca. E todas essas cargas nos influenciam, tanto a nossa genética, quanto também o aspecto, né, da cultura. Influencia mais do que a gente sequer imagina. Então, já começa aí, somos um ser complexo, multifacetado, né, com dimensões múltiplas, e essa é só uma pontinha da situação, da questão. Porque também sabemos da nossa dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual não é um pedaço só, né? É algo resumido, pequeno, que vai se agigantar, não, é algo também bastante significativamente complexo, abarca muitas questões, desde a nossa própria criação, né? Todo o trajeto, todo o processo, antes mesmo de sermos espíritos. Então, já trazemos uma bagagem, né? Características das épocas que transitavam o princípio espiritual nas diversas fases, nos diversos estágios da natureza, que não se encerram apenas num planeta, mas que se comunicam em outros, e a gente não tem todo o processo em um único planeta, já sabemos, né? Então, a gente traz esse aspecto que ainda nos é bastante desconhecido, né? É inconsciente, mas que faz parte do arcabouço e traz um peso, uma influência nas nossas reações, nas nossas atitudes, especialmente quando encarnados. Então, além disso, também nós trazemos uma bagagem de experiências evolutivas no campo do espírito, que não são poucas. Então, percebe? Então, nós somos um balaio de gatos, porque dentro de nós residem diversos seres, diversas personalidades. E aí o nosso ego, né, que é essa atualização dessa experiência de hoje com os nossos sentidos físicos, com a nossa cultura, com os processos educativos que recebemos, não é? E mais a bagagem espiritual, então o ego, que é o centro dessa coordenação, ele é que vai, e ele precisa regularizar e fazer com que todas essas partes, pelo menos aquelas que escapam, que chegam mais à tona, possam ser orientadas, direcionadas. Então, o ego é um grande trabalhador, ele é um servo do ser espiritual. Mas o que a gente costuma fazer, né? A inversão. Aonde eu trabalhava, que era junto com grupos de militares, à época eu não era militar, era servidora civil, mas trabalhei com militares, eles falavam assim, olha só que inversão, ao invés do cachorro fazer xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Então, o que eles querem dizer com isso? Que quem deveria governar, né, quem tem a predominância e quem tem o poder, a capacidade de governo, é um ser espiritual. E o ego é um servo, é um trabalhador do ser espiritual e de todo o seu arcabouço, quando ele vai atualizar naquela existência, né, a presença nossa no planeta que a gente está aqui, e dá para a gente a faceta para se relacionar com o mundo. Esse é o papel do ego, dessa coordenação.
Só que o ego, aí que é o egoísmo, o ego, ele vem também, né, sofrendo essas influências do nosso atavismo, de nossas outras dimensões egóicas que já passamos da experiência, e elas são muitas vezes marcantes. Então, o ego, ele acaba tomando a frente, tomando a posição, e aí vira o egoísmo, ele centraliza-se. E ao invés dele passar a ser o servo, ele passa a ser o Senhor. E faz com que as nossas dimensões mais profundas, as nossas potências, os nossos recursos espirituais se subordinem ou então são atrapalhados, não podem se manifestar abertamente porque o ego toma a frente e se torna o Senhor. Né? Então, ele que deveria ser o servo, ele que faz o comando. Por isso que a gente tem aí uma série de problemas. Então, o encontro marcado com a plenitude é um processo, não é algo que vai ser feito de imediato. Tudo isso que eu falei, né, todo o trânsito evolutivo, ele é necessário, não há nada especialmente errado. O fato de não sermos seres já de posse das nossas condições espirituais não é um equívoco, não é um defeito, mas essa conquista da plenitude é um processo em que nós somos convidados a trabalhar a cada passo da jornada, até chegar a este momento em que, pelo menos, a boa parcela da potência espiritual ela se manifeste com mais possibilidades, ela consiga mais se tornar presente e aí pegar o carro e comandar a jornada. Né? Imagine, né? Se as necessidades espirituais se sobrepujam às necessidades materiais, né? E são as prioritárias. Não que se desconsidere, muito ao contrário, porque a essência espiritual ela é gravada com o marco do amor, né? Ela é regida, na essência, pela lei do amor. Então, o amor, ela abraça, ela ampara, ela conduz. O ser espiritual conduz o ego, ele ampara o ego, ele não briga com o ego. O ego é que briga com o ser espiritual. Mas o ser espiritual não vai brigar e não vai rechaçar, não vai jogar fora, não vai rejeitar, não vai desconsiderar as necessidades do ego. Não. Ele vai também possibilitar o atendimento das necessidades do ego. Mas ele tem mais força, ele tem mais possibilidade de ação, ele meio que guia, ele orienta, né? E nós precisamos passar para chegar a esse momento pelo estágio da humanidade. Aí vocês vão dizer assim, mas nós somos humanos, né? Sim, né? Estamos, sim, né? Nesse passo, mas ainda não estamos com esse desenvolvimento mais pleno da nossa humanização, né? Ainda estamos muito mexidos, envolvidos com os instintos, com as necessidades básicas da sobrevivência, né? Então, esse ego inflado que toma conta e que governa, e ele é meio cego. Então, já dizia Jesus, cego conduzindo cegos, né? Caiamos no poço. Por isso que a gente se atropela, se tropeça, tem problema, porque é o ego que está dirigindo a coisa toda, né? Gente, está muito complicado até agora, dá para a gente acompanhar, que é uma linguagem, né, de psicologia profunda com a Joana, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas a Joana é complexa, mas quando a gente usa essas metáforas, né, de conduzir o carro, né, tomar conta, que dirige, acho que dá para ir ajudando, né? Depois a gente vai abrir para a gente conversar e a gente vai trocar, vai tirar dúvidas. Eu também não tenho a pretensão de, eu sou uma professora, né? Eu estudo Joana, então eu entendo muito bem. Não é isso. A gente, lá com o grupo, vai tentando, e tem hora que a gente empaca, não consegue, mas aí não é nenhum problema, a gente deixa fluir. Lá na frente a gente pega de novo. Tá? Então, a gente não tem que encerrar tudo aqui, não tem como. Mas se a gente perseverar, e é isso que eu estou aqui, né, para estimular também o grupo, tanto quanto a mim, a nos mantermos na causa, irmos atrás, porque a gente vai chegar lá. Então, é isso, gente. Nós vamos chegar a esse momento
que é esse encontro com a plenitude do ser. Mas temos que passar pela humanização. Se fôssemos humanos, né, se a nossa humanização, melhor dizendo, né, estivesse em pauta, estivesse bastante ativa, seríamos mais o quê, gente? Mais empáticos, mais sensíveis, mais colaboradores, mais tolerantes, mais gentis, né? Mais pacíficos. Quando se fala de conquista da paz, quando se fala de perdão, de tolerância, de compaixão, né? Fala-se das virtudes, esse material, esses recursos são típicos para a humanidade. Não é para espíritos superiores, ou seja, no nível de progresso gigantesco, avançado na questão angelical. Porque um espírito desse, ele não precisa de perdão, porque ele não tem, né, como ficar chateado, aborrecido, magoado, ressentido, não é? Então, ele não precisa aprender perdão, né? Ele já passou desse estágio. Então, ele está em condição tal que nada, nem ninguém perturba, tira a paz dele, pode as coisas chegarem ao nível, a gente ser um ser terrível. E esses espíritos continuam ao nosso lado, nos amparando, nos amando, é um amor incondicional, porque compreende, porque sabe, estamos no processo e vamos chegar lá, né? Agora, nós não. Nós aqui é que temos que, para sermos humanos, aprender o perdão, né? A compaixão, a paciência, a paz. Então, esse recurso que Jesus dá, né? Que ele orienta e que ele, como mestre, vem guiar todos nós, é para a humanização e não para a santificação, não é? Porque a gente, às vezes, tem essa pretensão, né? Eu vou chegar aqui, eu faço a caridade, faço, eu vou virar santo. Não vai virar santo. Você pode fazer tudo isso e não vai virar santo, né? Você não vai virar anjo, porque existem outras dimensões do processo evolutivo que a gente nem faz ideia. A gente não tem 1 milímetro de consciência. Então, tudo aqui que a gente precisa fazer é nos tornarmos mais humanos. Esse é o caminho, né? Depois desse caminho, aí sim, vamos entrar em outras fases, em outros níveis. Então, precisamos, já dizia o Chaplin, né, de humanidade, né? Nós precisamos de uma... Não é à toa que, há alguns anos atrás, com Joana sendo a capitã, né, desse um movimento, aliás, um movimento espírita de espiritizar, kardecizar, humanizar, não é tornar ninguém perfeito. Ninguém vai sair dessa existência perfeita, tá? Pode fazer tudo direitinho, tudo certinho, tudo bonitinho, de acordo com o figurino. Não será perfeito. Não vai sair. É pretensão. Aliás, é até arrogância nossa considerarmos que vamos chegar à perfeição. Então, nós temos que, primeiro, qual é a primeira escada? Quando Jesus fala do Sermão do Monte, o que é o monte das bem-aventuranças? É a ascensão espiritual. O monte dá a dimensão de subida, né? Então, nós temos que ascender espiritual. Esse é o monte. Então, a primeira etapa do Sermão do Monte é bem-aventurados o quê? Alguém lembra? Né? Tem que ser o quê? Humildes. Né? Eles falam os pobres de espíritos, né? Que são os humildes. Então, a primeira condição é a humildade. O que é a humildade? Não é se rebaixar, não é ser alguém que fica ali concordando com tudo, tudo aceita. Não, isso aí é uma espécie de masoquismo. Mas é alguém que reconhece que está em uma fase de necessidade de aprendizado. Como já dizia o Sócrates, que era um dos mais sábios que já esteve aqui na Terra, inclusive é falado que ele era um dos ministros de Jesus. Se ele, que é o ministro de Jesus, que participou com Jesus do próprio processo da formação do planeta, ele já dizia, tudo que eu sei é que nada sei. Se ele falar isso, nós somos nós, né?
Então, se a gente chegar a esse ponto, né, de que se colocar no lugar de aprendiz, né, ou seja, o primeiro passo é da humanidade. Então, para sermos mais humanos, né, aliás, humildade, para sermos mais humanos, o primeiro passo é reconhecer que eu não sou superior a ninguém e que eu não posso ter a pretensão de que eu sou melhor do que ninguém. Isso é coisa do ego. Então, a humildade é fazer com que o ego sente no lugar dele, né? Mas, gente, isso é uma introdução para vocês verem como a Joana vai fundo e essa obra vai mais ainda, e vocês vão fazer esse percurso que vai ser, espero, bastante estimulante para cada um de vocês. Ok? Então, gente, a primeira questão, vocês estão com o livro aí? Vamos agora ler juntos, hein? Encontro com a paz e a saúde, né? Então, o primeiro questionamento, a gente precisa aprender a ler a Joana e perceber quando ela pergunta, ela sempre começa com perguntas, né? Geralmente, mas não é pergunta assim com ponto de interrogação, não, a gente subentende a pergunta, né? Depois ela diz a causa, né? O que deu origem a essas coisas, essas questões, e depois ela vai à solução. A Joana é muito didática nesse ponto, né? E esse livro, nem a introdução fugiu a isso, né? Então, ela coloca assim, logo no primeiro parágrafo. Está todo mundo com o livrinho? Deveriam estar, hein, gente? Quem não está, pode baixar no PDF, está lá para a gente acessar à vontade, tá? Alguém pode ler o primeiro parágrafo para a gente? Liga o microfone. Quem pode ler? Ligou o microfone. Flávia, você começa. Oi? Liga o microfone. Estou abrindo aqui o meu. É que eu estou com o PDF, estou abrindo aqui, só um instantinho. Se der, se não der, tu fala, tá? Se alguém puder ler esse primeiro, porque eu estou abrindo ainda, senão vai demorar um pouquinho, né? Só para vocês não ficarem ouvindo só a voz da Dalva, né? Porque né? Vai ficar dinâmico. Acho que está difícil. Então, deixa que eu leio, então. Mas a próxima, hein, meninos e meninas? Livrem na mão, hein? Não, também cai um puxãozinho de orelha, né, gente? Eu também gosto, de vez em quando, receber o meu, eu recebo de vez em quando. Vamos lá. Então, assim, analisando-se... Desculpe, gente, que eu tenho aqui, de vez em quando, uma Juma Marruá, que é a minha filha, está aqui, com esse cabelão dela passando aqui. Pronto, saiu. Analisando-se o atual comportamento humano, logo no primeiro parágrafo fala assim, né? Não padece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma. O que vocês acham? Vocês consideram que a sociedade terrestre está enferma? Olha, quando a gente pensar em sociedade terrestre, se inclua, né? Porque nós fazemos parte da sociedade terrestre. Tá? É bom a gente sempre se incluir na macacada, tá bom? Então, quando ela fala isso, a gente está se incluindo, né? E a Joana, como é muito bondosa, talvez até ela diga isso para ela, embora eu até não concorde muito, mas ela assume que também está em processo, né? E realmente, né? Só que num estágio mais à frente que o nosso, com certeza. Ela já pode vir e conversar conosco, nos orientar, né? Mas ela está dizendo que a sociedade é enferma. Quer saber como é que o médico sabe como a pessoa está doente, né? Antes de fazer todos aqueles exames complexos, né? Você tem que ir lá e fazer a queixa. Então, na sua queixa já tem lá uns indícios, uns indicativos, uns sinais de que alguma coisa não está legal, né? Então, aqui ela está dizendo, aqui ela nem está fazendo uma pergunta, ela está afirmando, né? A sociedade terrestre
encontra-se enfermo. E aí ela vai nos sinais que indicam essa enfermidade. Quais são os sinais? Vocês perceberam os sinais? Então, ainda no primeiro parágrafo, olha só. Veja se ela... Gente, qual é o horário que eu vou, hein? Porque eu sou muito empolgada. Qual o horário que eu vou? Até que hora? Até às 8. Até às 8. Já gastei uns 34. Depois é que a gente vai conversar, não é isso? Tá, então tá. Aqui, ó. Alto índice de violência individual e coletiva. Estamos vivendo isso? Se a gente ligar a televisão, nós vamos ver, sim, né? É uma coisa absurda, né? No Brasil e em algumas regiões do mundo, mas a gente pode falar do Brasil, né? Onde a gente está e nós temos mais acesso. Já viram a quantidade de feminicídio? Né? E essa é uma violência que é praticada dentro de um relacionamento, dentro do lar, muitas vezes. Né? Às vezes a gente sai colocando ferrolhos, grades, para se defender da sociedade lá de fora. Mas, gente, eu trabalhei muitos anos com mulheres em uma instituição. Afirmo a vocês, eu não tenho essa pesquisa de universidade, tá? É empírico, né? O índice de violência doméstica é muito maior. E já ouvi falar que o maior índice de assassinatos são os causados em casa. Você corre mais risco de ser assassinado por um parente seu, ou um amigo, ou um vizinho próximo, do que por um assaltante na rua. Então, quando a gente pensa em violência, gente, eu estou sendo dura ou não é real? Às vezes a gente tem que chocar, tá? Que a gente fala, eu vi, o mundo é violento, porque tem um ladrão. Tem, infelizmente tem. Mas os índices e as violências não só expressam em assassinato. 70% das mulheres que eu atendi na minha vida sofreram algum abuso na infância, algum tipo de abuso na infância, né? Sexual. Foi uma das coisas que eu mais me assustei com a minha prática, porque eu achava que isso era algo extraordinário, raro, né? E não. É um índice, eu estou falando empiricamente, da minha experiência. Tá? E conversando com outros colegas, eles falam as mesmas coisas. Né? É um absurdo, tá bom? Até bebês passam por isso. Então, gente, parece que os lares produzem mais violência e, pasmem, mais trauma do que guerra, do que ladrão assaltando e matando. E aí vai uma crítica minha. Será que a sociedade está em condições de ter armas em casa para se defender do ladrão? Quando, dentro da própria casa, né, se perde a cabeça? Isso é uma coisa para a gente pensar. Aí estoura essa guerra lá, com os russos, né, fazendo aquela devastação, a gente fica assim, meu Deus, é para falar, meu Deus. Só que aquele homem, né, ele está envolvido por uma sombra, por sua fragilidade, ele cedeu. Mas essa sombra é a reunião de todas as nossas características agressivas que expressamos no íntimo ou então, de fato, que são energias
que estimulam aqueles que estão em condições e que têm cara para apertar botões e apertar. Na mão daquele que atira, existem outras tantas mais. Não é à toa que depois nós sofremos com depressão, com ansiedade, com doenças que não se curam, e não é à toa que vem uma pandemia como a que chegou. Então, gente, infelizmente, a gente tem que encarar. Essa é a situação, tá? E por aí ela vai falando, né? Ela primeiro ela fala isso, ela está muito mais, porque como o tema é da paz, a gente, como nós queremos conquistar a paz se dentro de nós e próximo a nós não estamos desenvolvendo pacifismo, não somos pacíficos, ainda resolvemos os nossos problemas com discussão, com crises graves, não é? Com uma série de características. Olha, não precisa bater, né? Não, mas o fato de você insultar alguém, desconsiderar alguém, voltar as costas para alguém, isso é violência. Desconsiderar uma pessoa pelo seu tom de pele, por as suas condições físicas, pelas suas condições econômicas, isso é violência. Então, a violência se pratica de diversas. Há também uma outra coisa que ela fala, né? Até mesmo a nossa, essa nossa desinteresse, esse nosso lado de não dar importância, né? Também é uma violência. Então, não é à toa que estamos vivendo, que a gente... Então, como a gente vai se encontrar com a paz se dentro de nós ainda o belicoso está presente? Aí, mais lá embaixo, né? Ela vai dizer assim, no parágrafo 6. As massas parecem anestesiadas pelo sofrimento, havendo perdido o rumo e a confiança em melhor futuro. Esse panorama todo, aí vem a agressividade, a violência que aparece aí, né, nas mídias, a guerra e tudo mais, aí as massas, né, ficam horrorizadas e anestesiadas pelo sofrimento, porque sofrem tanto que acaba já não sentindo mais nada, como ver, né? Havendo perdido o rumo e a confiança em melhor futuro, que a raça humana não presta, esse mundo está de mal a pior, né? Assim que se fala, né? Deixando-se arrastar por líderes inescrupulosos que os hipnotizam, sabe? Faça o que o seu mestre mandar, né? Tudo que a palavra que a pessoa fala é lei, né? Nem se contesta, nem se reflete, nem se pesquisa, né? Tanto na política, na economia, na religião, nos divertimentos vulgares. Gente, não é isso que a gente está vendo? Quais são os que fazem mais sucessos, né? Que tem aí, né, seguidores, milhares, até milhões de seguidores em canais de YouTube e tudo mais? Quem são esses? São aqueles que falam as melhores coisas, que apresentam a melhor arte, né? Ou aqueles que têm palavras, gestos, ações mais vulgares? Quem é que alcançou o primeiro ranking da parada mundial recentemente, né? Se não alguém que está mais para a questão sexual do que para qualquer parte de arte. Não é isso? Então, nós acabamos seguindo esse tipo de liderança, né? Que alimenta mais ainda o problema. Então, depois a gente se queixa. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Como a vida é injusta. E nós não nos damos conta que nós estamos produzindo e seguimos hipnotizados por esses que vêm e levam a nossa alma. Como se diz assim, perdeu o diabo. É isso aí, gente. Não é o diabo aquele ser do chifre, não. Né? Mas são essas lideranças que as pessoas seguem cegamente. Lembra? Cego seguindo cego, caiamos no...
Né? Por que é cego? Cego não é de falta de visão física. É cego quer dizer que é uma pessoa envolvida, né? Por quê? Pelas sombras. É tão sombrio que a luz não penetra. A luz da consciência, a luz da beleza, a luz do bem, não chega, não alcança. A pessoa fica quase que hermética, a coisa não entra. Né? Então, vamos lá. Como seria, né, o mundo feliz? Né? Como a gente idealiza esse mundo feliz? Né? Como seria isso? Se a gente perguntar, todo mundo praticamente vai dizer, o mundo feliz é um mundo pacífico. Né? Então, a paz é a coisa que a gente mais anseia. Agora, vocês vejam como é contraditório o ser humano, né? Ele quer paz, mas ele faz tudo que é longe da paz. Né? Ele quer paz, mas segue tudo aquilo que não é pacífico. Né? Se a gente olhar, nós somos contraditórios assim. Eu quero ser feliz, e faz uma série de coisas que vão contra a felicidade. Eu quero ser saudável, mas tem uma série de hábitos que fazem mal à saúde. Né? Eu tenho que fazer dieta. Justamente aquele que vai precisar fazer dieta é aquele que não faz dieta. Né? Então, a gente quer a saúde, mas nós não trabalhamos pela saúde. Né? A gente quer paz, mas nós não trabalhamos pela paz. A gente quer o amor, mas não trabalhamos pelo amor. A gente quer o quê? De graça, né? Que caia do céu. Né? Então, é isso, gente. Então, essa paz, lá no parágrafo 7, né? Atemorizada não consegue atrair para os seus programas todos quanto anelam pela sua presença no coração, mas não sabem como consegui-la. A gente deseja, justo, todo mundo deseja, né? Mas a gente não consegue, né, atrair esse programa, porque nós estamos o quê? Envolvidos e guiados por sombra. Né? Em falar em sombra, hoje vem uma reflexão de manhã que eu achei muito interessante. Essa de inspiração, de intuição, que a gente agradece a espiritualidade. De verdade, de realidade, só existe luz. Só há luz no universo. E dentro de nós também, só há luz. Nós somos filhos da luz, então nós temos luz. A verdade, a realidade é que só existe luz. Mas eu vou pegar uma metáfora para a gente entender. Né? O sol, ele não fica apenas 8, 16, sei lá, 14 ou 12 horas num dia. E depois ele apaga e vira noite. O sol não se apaga. O sol continua a iluminar. Mas como é que vem a noite? A noite é quando a gente apresenta a nossa face, o lado contrário da luz. Quando a gente sai da face da luz e dá as costas para a luz, é que vem a escuridão, é que vem a noite. Né? Ok? Então, a sombra é toda vez que a gente se afasta ou dar as costas para tudo que é da luz. No mundo terreno, a noite é necessária para a questão da organização física, porque a noite faz o quê? Dá a ideia, né? Para todos os seres de repouso, de parada, né? Tudo para. Tem alguns animais que, ao contrário, são notívagos por outras necessidades, que a natureza sabe o que está fazendo, né? Mas, da maioria, para as aves, né? Há uma série de animais, os vegetais ficam de uma outra maneira na noite. Para o quê? Reformulação, para descanso. Né? Nós precisamos dormir, nosso corpo biológico precisa dormir. Então, nesse caso, a faceta da noite ela é necessária. Mas logo amanhece. E amanhecer não é despertar? Então, o espírito ele até pode transitar por um tempo na sombra, né? Quando ele se afasta da luz. Mas vai vir o amanhecer e ele precisa ser despertado. Ele precisa ser acordado. Né? Porque o propósito é que ele vá para a luz, é que ele seja a luz. Tá? Então, todos os desvios da ordem, né? Da lei divina,
né? Nos levam a lugar nenhum, diz a Joana aqui, né? Continuando nesse parágrafo. Nesses caminhos tortuosos da busca da saúde e da autorrealização, a gente está trabalhando contra nós mesmos, né? A gente, na verdade, aí ela segue no parágrafo 9. Governos e associações dedicadas ao bem não encontram ressonância nas consciências nacionais e internacionais. O que quer dizer isso, gente? Na escola, o aluno que recebe mais bullying é o aluno que mais estuda. Ele é considerado o quê? O nerd. Ele ganha logo um apelidinho, né? Então, aquele que mais estuda, ele é debochado, né? Debocham dele, né? Aquele que vai toca um piano, né? Toca uma música, né? Geralmente ele não tem a culpa de ele não faz sucesso nas redes sociais, né? Ele faz com uma minoria, né? Por quê? A nossa inclinação, a maioria é para essas coisas que são muito mais para baixo, né? Do que para cima. Então, quando vem todos os programas para erradicar a pobreza no mundo, né? Contra o desmatamento, né? E tal, vem uma série de resistência. Né? Despoluir, vem logo uma série de resistência. Tá? Então, todas essas ações do bem que no mundo surge enfrentam muita resistência. Você vê, é mais fácil fazer a guerra do que resistir a ela. Tá? Então, a resistência ao bem é o que é isso? É voltar-se para o lado contrário da luz, né? Então, gente, nessa hora eu vou pedir quem pode colocar esse vídeo, né, da música do Roupa Nova sobre a paz. Pode ser? Na verdade, é uma tradução da música composta pelo Michael Jackson, né? Que também não encontrou a paz dele, mas ele estava lá bem no íntimo dele, né? Esse anseio pela paz. E não é à toa que ele foi tão inspirado nessa hora. Podem colocar para a gente aí? Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem pra manter
a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração. É buscar a paz, não olhar pra trás. O amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Bom, gente, a Joana, então, ela fala, né, dessa proposta. Qual é a proposta para essa situação? Quer dizer, apesar dessa paisagem triste, né, não vamos ficar tristes. Apesar dessa paisagem, desse panorama, isso tudo aí faz parte ainda do nosso processo. É necessário que, às vezes, venham à tona, né, esses conflitos, é como se fosse expurgar da alma todas essas mazelas, por isso que isso tudo sai, às vezes, assim, sabe? Às vezes só um pouquinho, mas tem hora que vem, parece que vem aos montes, né? De uma vez só. E a gente tem até a impressão de que talvez a gente não consiga suportar, que a gente não consiga ultrapassar, mas não é isso, não, né? Já se dizia, né, da providência divina, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, ele sabe que mesmo aqueles seres que passam por situações ainda mais dramáticas, né, que perdem até o seu país, não têm suas casas e tudo mais, que esse povo não é o único, os africanos já padecem isso há muito tempo, né, e acho que não são tão tratados como os brancos, né, tão bem tratados, né, muitas vezes tem que voltar dos barcos aonde estão, morrem por lá mesmo, né? Enfim, esses aspectos que se alteram, que se somam aí. Então, apesar de todo esse panorama, no social, no individual, nos lares que a gente aqui conversou, né? A Joana fala que existe uma proposta e só há um caminho para a gente fazer a reparação, entrar no processo da regeneração. A regeneração não será ainda a felicidade suprema, não, não será. Ainda será um lugar de dores, mas com pessoas mais dispostas a refazer o caminho, com anseios da paz, a maioria, com anseios de fraternidade, dispostos a colocar a mão na massa e recomeçar, refazer o mal feito, né? Recuperar aquilo que estragou, aquilo que
Isso até com a natureza, nós também temos dívidas com a natureza. Então, regenerar isso é fazer a recuperação do nosso íntimo, da nossa sociedade e de todo o planeta. E isso será trabalhoso, né? Então, não é a beatitude ainda, tá? É muito trabalho. Mas é um trabalho com causa nobre, com propósito, com objetivo. Agora a gente já sabe da estrada, então vamos sentir a alegria, só o fato de sabermos que estamos juntos na estrada. Acender a chama da vida, como a proposta da música. Então, lá no parágrafo 16, ela continua. Embora as soluções devam ser propostas pelos grupamentos, será no indivíduo que se devem trabalhar as bases do ajustamento, as diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da sua saúde física, emocional, psíquica e moral, ante os compromissos inadiáveis da aquisição da paz. Porque a gente já começa a pensar, né? Qual o governo, qual a sociedade, qual o grupo, quais as instituições que devem fazer isso, trabalhar por isso. Então, onde que se começa? É no indivíduo, em cada um de nós. Nós já temos um encontro marcado conosco de fazer o nosso ajustamento, voltar à senda, voltar à estrada. O filho pródigo que retorna, depois de ter desgastado tanto, já cansado, ele retorna. E que alegria não é o retorno, né? E que festa no céu íntimo não é esse retorno. Então, voltar-se para o reequilíbrio, para os valores éticos, cuidar da saúde física, da saúde emocional, não deixar o fogo vir primeiro, para depois a gente sair apagando. É ter uma atitude preventiva, né? Porque nós vamos muito nos beneficiar com isso. Eis aí, gente, então, a proposta para ela. Ela dá essa chamada, diz o panorama, fala do nosso adoecimento, né, dos graves problemas que enfrentamos, mas fala que está dentro de nós esta saída. E aí, a partir do primeiro capítulo, ela vai trabalhar com cada um de nós, né, as diversas possibilidades de alcançarmos esta paz íntima. O que seria essa paz íntima? Primeiramente, gente, a reconciliação com o ser humano, né? Não poderemos estar em paz se dentro de nós carregamos culpas. Se quando nós nos tratamos com as nossas dificuldades, nós puxamos as nossas orelhas para que elas doam, né? Nós nos colocamos silícios na nossa alma, né? Isso não colabora. Então, quando ela chama de reequilíbrio, é a gente se perdoar, é aceitar que estamos em processo de humanização, que os erros ainda continuarão, mas que nós podemos recomeçar. Depois da noite vem sempre o amanhecer, sempre tempo de despertar, sempre um convite, e não estamos sós. Junto de nós, numerosas mãos vêm nos auxiliar, né? Então, gente, em primeiro lugar, faça as pazes consigo, né? Reconheça-se, mas trabalhe-se e considere-se um ser digno, digno de crescer, digno de se refazer, digno de se ter chances, digno de ser amado, digno de se amar, digno de ser respeitado, digno de ser reconsiderado, né? Primeiro, vamos resgatar essa dignidade, este auto-amor, este auto-respeito, pacificarmos conosco, com as nossas sombras, não brigar com as nossas sombras, mas entendê-las, que elas vieram por conta de um adoecimento, de um equívoco, e que a gente pode, a partir delas, fazer um programa. Elas são sinais que nos avisam aonde devemos começar o nosso trabalho, né? Igual os sintomas da doença física, que a gente acha assim horrível, né? Mas é onde elas apontam, onde devemos buscar o problema. Se não tivesse ali a dor, se não tivesse a febre,
nós teríamos riscos muito maiores. Então, quando vem essas questões do externo, isso é para dizer, vamos tomar consciência, né? Isso aqui que você está vendo, que apareceu em você, é porque você está com consciência, né? São sinais que estão te avisando para que você caminhe para a saúde, caminhe para a paz, caminhe para a felicidade. Não, a gente vai parar aqui agora, né? Acho que a gente até deve ter passado um pouquinho do nosso tempo. E vamos deixar para o grupo, né? Promoção dos debates, desse diálogo, senão não fica legal. Então, vou deixar aí para vocês fazerem aí as questões, levantarem as reflexões, enriquecer esse momento, né? E sabendo que aí a jornada foi começada, mais uma obra da Joana. Parabéns a vocês por essa iniciativa, tá?